Olha aqui a gente de novo para dar continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos da tarde do sábado, dia 8 de maio de 2021. Este é o vídeo 2. Estamos estudando a Lei de Reprodução, capítulo 4 do livro 3º. Vamos agora, então, ver a questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo que eu tende à natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então veja, o que ele fala assim, mas será que esse aperfeiçoamento que a ciência faz, né, procurando melhorar a, a vida dos animais, dos vegetais, enfim, né, esse aperfeiçoamento pela ciência ele é contrário à lei natural, quer dizer, deveria deixar acontecer naturalmente, sem apressar as coisas, vamos dizer assim? E aí a espiritualidade nos responde que não, que tudo que a gente puder fazer para nos encaminharmos à perfeição, que é o nosso objetivo maior, deve ser feito. Então, isso inclui a ciência, isso inclui usar a ciência para este fim, né? Para este fim de aperfeiçoamento. Questão 692A. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças apenas por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar. Isso não diminui seu mérito? Quer dizer, o homem vai fazer as coisas pensando no seu próprio bem, né? Eu quero tá mais tranquilo, eu quero poder, enfim, comer melhor, me transportar melhor, enfim, seja lá o que for, isso é só para seu bem-estar, isso aí não é uma coisa que é ruim. E ele diz: que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Aqui ele deu uma, uma cutucadinha, né? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Ademais, por meio deste trabalho, ele exercita e desenvolve a sua inteligência e é sob esse aspecto que tira o maior proveito. Então ele fala assim, veja, o mérito de quem fez vai ser problema dele, né? Se ele fez, ele vai por uma causa nobre ou simplesmente porque queria se livrar de alguma coisa, queria facilitar muito a sua vida, isso é um problema da pessoa. Agora, o importante é o resultado do que ela fez naquele momento, para a questão da humanidade, para a questão, né, do progresso das coisas, né? Porém, o que acontece? Mesmo que a intenção dele não seja das melhores, o fato dele desenvolver inteligência, dele exercitar toda essa questão, isso ele já faz com que ele tire um grande proveito da situação. Por quê? Porque ele está tendo um progresso intelectual, um aumento da sua capacidade intelectual, mesmo que a sua intenção não seja lá das melhores, tá bom? Agora, o mérito depende da intenção de cada um e de como foi feita a situação, tá? Nós vamos então para o item 3, obstáculos à reprodução. Questão 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei natural. Então veja, vamos pensar agora o seguinte: é contra a lei natural? É contra a lei natural. É um crime, é pecado? Veja, não foi isso que ele disse. É contrário à lei natural.
tá? A lei natural, ela vai lá dizer, ela vai trazer que a lei de reprodução, que os seres devem usar os seus aparelhos reprodutivos para dar continuidade à espécie. Se você faz algo diferente disso, você está sendo contrário à lei natural. Não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Então, veja, se deixar as coisas correrem, né, algumas espécies poderiam se reproduzir descontroladamente, de tal forma que prejudicasse a existência humana. Então, a gente pode, nesse caso, deter essa marcha de reprodução? E aí, olha a resposta. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Veja, ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-las sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio, e isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então, veja, o que ele coloca aqui? O homem ele tem uma ação, sim, racional sobre a natureza, sobre esses processos reprodutivos. Ele pode frear alguma coisa que pode causar algum problema? Sim, ele pode, mas a questão é com responsabilidade, percebendo seus limites. Por quê? Porque na própria natureza tem mecanismos que faz com que essa reprodução ela seja equilibrada, né? Então tem aqui os seres, tá? O ciclo de vida lá, o ciclo, esqueci o nome, né? Um animal ele vai se alimentando de outros animais que se alimentam de determinadas plantas. Se a gente não quebra esse equilíbrio, a natureza vai estar sempre equilibrada, sempre sem problemas populacionais. O grande problema é que muitas vezes a ação do homem sobre a natureza ela quebra este equilíbrio, né? E aí, sim, as espécies começam a se reproduzir de forma descontrolada. Por quê? Porque não tem o seu predador, não tem aquele animal que vai se alimentar dela, enfim. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas ações para que não prejudiquemos esse equilíbrio que é muito delicado. Questão 694. Que pensar dos usos que têm por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Então veja que ele está falando o seguinte: olha, você não quer ter filhos porque vai destruir meu corpo, porque eu quero curtir minha vida de forma lasciva. Isso aí é uma coisa complicada, né? Que acontece? E aí eles respondem que aí é uma questão da nossa ainda inferioridade, né? Quando temos esse tipo de comportamento. Por quê? Porque ainda os nossos instintos estão predominando sobre os nossos valores, tá? Mas toma muito cuidado quando a gente fala algumas coisas assim, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, para que a gente depois não tenha a pretensão de julgar o outro por conta de algumas coisas que a gente conhece, que o Espiritismo nos traz, né? Então, prestar atenção, olha, será que é isso? Né? A pessoa tem o direito? Tem o direito, então vamos devagar, né? E vamos então para o item 4, casamento e celibato.
É a última questão desse módulo. Questão 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Veja, ele está falando da lei de reprodução, né? Que as espécies precisam se reproduzir e tal. E aí ele fala, quando você casou, você uniu duas pessoas, né? Essa união, essa coisa de você ter que ficar bastante tempo, né? Com uma pessoa, só com uma pessoa, ela é contrária à lei da natureza? E aí ele responde que é um progresso, né? Muito pelo contrário, é uma forma melhorada da nossa sociedade, da nossa humanidade. Nós já conseguimos passar por alguns estágios e já estamos nessa questão da fidelidade a um ser, né? Então, por agora ficamos por aqui, nos vemos já já. Tchau!